Hora de falar sobre o Vasco da Gama, com excelente novidade envolvendo o Ryan. Admar Lopes, o executivo de futebol do Vasco, entende que o acordo para a extensão do contrato do Ryan está prestes a ser oficializado. O vínculo atual se encerra em dezembro de 2026, até por isso a pressa. Para evitar qualquer possibilidade de o Ryan, a partir da metade do ano que vem, assinar um pré-contrato deixando o Cruz Maltino de graça, seria um grande tiro no pé, até porque o Vasco projeta faturar cerca de 30 milhões de euros, uma das maiores vendas do futebol brasileiro nos últimos tempos. Abre aspas para o executivo de futebol do Vasco, as conversas estão avançadas e as coisas correm bem, tanto com a família quanto com os agentes e também com o jogador. Estamos confiantes que nas próximas semanas ou até no final do ano vamos conseguir fazer essa renovação, porque é também o desejo do jogador. O que se dá para dizer é que o Ryan vai ter direito a um belo reajuste salarial, passando a figurar entre os mais bem pagos do elenco, só atrás do Felipe Coutinho, que ganha R$ 1,5 milhão mensais. Contrato que se encerra em 26 deve ser prorrogado até 2028. A grande pergunta é, o Vasco vai precisar conceder mais um percentual ao atleta? O Vasco não tem divulgado sobre o atual percentual que detém em relação ao Ryan, eram 90% em 2023. Hoje especula-se que sejam apenas 70%. Só para completar a curiosidade geral no Vasco, para saber se o Ryan vai estar entre os convocados na lista da seleção brasileira de Carlo Ancelotti em 3 de novembro. Bora falar também sobre Puma Rodrigues, que tem a intenção de permanecer no Vasco da Gama. O contrato se encerra em dezembro, ele já tem uma oferta de extensão do vínculo e a tendência é que o lateral uruguaio permaneça. 109 jogos, 8 gols e 8 assistências com a camisa do Vasco. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que pode se complicar nas próximas semanas em relação a um processo aberto na FIFA. O Benfica se cansou de esperar pelo pagamento da grana relacionada a João Vitor e abriu um processo contra o Cruz Maltino. A cobrança é de 4 milhões e 400 mil euros, ou mais ou menos 28 milhões de reais. E essa dívida se deve a duas situações. A primeira delas, da compra do João Vitor junto ao Benfica. A dívida do Vasco, segundo o clube português, é de 3 milhões de euros. Outro 1 milhão e 400 mil euros se dá pelo não repasse feito pelo Vasco de 30% do negócio quando da transferência do João Vitor para o CSKA da Rússia. O que se sabe é que o Vasco deve e alega que não pagou por conta da dificuldade com o fluxo de caixa. O risco é de o Vasco ser condenado pela FIFA em primeira instância e pela Corte Arbitral do Esporte em segunda instância a um transfer ban. Dá para dizer que o João Vitor foi um dos piores negócios recentes da história do clube, atleta comprado por 6 milhões de euros, e o fato de o Vasco ter se garantido na primeira divisão na temporada passada valeu ao Benfica mais 1 milhão de euros em bônus. Nicola, o Vasco vai para a Libertadores? Pergunta o Cleiton Silva. Pergunta não, ele está afirmando. Cara, isso parecia um mês atrás algo absurdo, algo maluco. Mas hoje o Vasco trabalha em duas frentes para jogar Libertadores. A primeira e talvez mais acessível, a Copa do Brasil. O Vasco está a 4 jogos do título da Copa do Brasil, por consequência da classificação para a Libertadores. Tem também a disputa do Campeonato Brasileiro para garantir vaga na Libertadores. Nesse momento são 6 os times que vão para Libertadores e a Brasileiro. Se o Flamengo ou o Palmeiras forem campeões da Libertadores, vira G7. E se o Cruzeiro, o Fluminense ou o Vasco forem campeões da Copa do Brasil e estiverem entre os primeiros, vira G8, né? Então, tudo isso ainda está sendo decidido, e eu não descarto não, especialmente porque o Vasco vem num grande momento, são 5 vitórias nos últimos 6 jogos, terceira melhor campanha do retorno do Campeonato Brasileiro. Eu sou o Fluminense, mas o Vasco é favorito contra a gente. No momento, claro que daqui a um mês as coisas podem mudar, mas por agora o Vasco é favorito. Zubeldia precisa acordar ou será demitido. O analista do futebol toca num ponto importante. A gente está no dia 24 de outubro, tá? As semifinais da Copa do Brasil começam a ser disputadas em 10 de dezembro. 10, 14, 17 e 21. Então, assim, cara, falta um mês e meio para que as semifinais aconteçam. E em um mês e meio a coisa muda demais. Mas nesse momento dá para dizer que o Vasco é ligeiramente favorito, sim, tá? Quem vem pro Vasco? Sousa do Racing vem mesmo. Anderson, esse Sousa é muito bom jogador, cara. E ao que consta, não vai participar do jogo da volta, né? Ele sofreu uma cotovelada do Rojo, que é companheiro de time dele lá do Racing, e acabou tendo uma fratura no maxilar, enfim, não está descartado, inclusive, uma cirurgia. É natural que ele não consiga jogar, né, na partida de volta. Cara, é incrível o senso de localização dele, é um cara que na zaga parece estar em todos os lugares.
deixou uma excelente impressão. Acho caro, acho difícil, tá? O Adiel perguntando valores da saída do Ryan. O Vasco hoje diz que não vende por menos do que 30 milhões de euros, tá? Boa noite, Nicola. Segundo alguns portais, o Vasco está se antecipando e indo atrás de reforços para a próxima temporada. Há quem diga que existem jogadores fechados. Consegue averiguar? Eu estou atrás. Inclusive, alguns nomes que surgiram já descartei. Por exemplo, o Elinho, jogador do Toluca. Inviável, extremamente caro. Foi comprado por 13 milhões e meio de euros pelo Toluca e virou titular lá. Também falaram de... Quem mais que eles andaram falando? Enfim, foram... Quer ver? Deixa eu buscar aqui nas minhas anotações. Vasco. Deixa eu ver o que já foi publicado. O Porelinho. Falaram do Nino. Também outro nome descartado. Nino é titular absoluto no Zenit. O Zenit não tem nenhuma intenção em vendê-lo. E tinha mais um jogador também. Peraí. Nino. Elinho, deixa eu ver se colocando Elinho eu consigo lembrar. Lembrar não, né? Renan Lodge, tinham falado de Renan Lodge. Renan Lodge, Elinho e Nino. Eu conversei com o empresário do Renan Lodge, ele disse, Nicola, nenhuma chance. O Renan Lodge não vai voltar ao Brasil, ele já tem conversas hoje com times da Itália e da Inglaterra. Deixa eu até mandar uma mensagem para o empresário dele, para ver se a gente consegue avançar alguma coisa, né? Numa dessa a gente traz ainda durante a live uma resposta sobre essa história. Pablo, boa noite. Tudo em ordem por aí? Passando para saber se tem alguma novidade sobre o Renan Lodge. Boa noite, Nicola. Será que o Marinacks trocou o São Paulo pelo Vasco? Não acredito, Leandro. Existia uma expectativa no Vasco de acordo. O Marinacks chegou a assinar uma carta de intenções com o São Paulo. O negócio deu uma esfriada porque o São Paulo precisou mudar as condições do negócio. E em vez de assinar um acordo de SAF, o São Paulo criou um fundo. Isso deu uma desanimada no Marinacks. Mas o Marinacks não tem se mostrado muito interessado na compra do Vasco. Ou pelo menos não tinha até que o Vasco conseguisse esse acordo com os credores, que torna a situação dele bem mais plausível, né? Brian Rodrigues, que pertence ao América, era outro especulado no Vasco. Pois bem, o Brian Rodrigues renovou o contrato até 2029. O Brian é um atacante uruguaio de 24 anos de idade, foi especulado no Vasco e no Corinthians. E ele renovou o contrato por lá, tá? Então, virou titular absoluto, tem jogado bem. Nicola, se fosse para você levar um dos dois para a Copa do Mundo, quem você levaria? Coutinho ou Matheus Pereira? Eu levaria o Coutinho. Acho que até pelo fato de já ter jogado Copa do Mundo, isso eu acho que faz diferença. Acho que o Coutinho sentiria menos a camisa da seleção brasileira. O Matheus a gente não sabe, pode ser que não sinta nada, mas pode ser que sinta. O Coutinho já disputou, né? Pedindo para eu falar sobre o Vasco da Gama. Hoje até estava conversando com uma pessoa que trabalha com o Diniz para saber se já existe alguma conversa para renovação de contrato. Essa pessoa disse que não, mas que se chamarem, certamente o Diniz vai renovar o contrato. O Diniz está super realizado, feliz e tal. Sobre o Ryan, nenhuma grande novidade, a negociação para renovação continua. Não há desespero, não há tanta pressa, mas a tendência é que esse contrato seja prorrogado, até porque o vínculo dele acaba em dezembro do ano que vem. O Vasco melhorou demais com os reforços, contratações caíram como uma luva. De velhos conhecidos, como por exemplo o Cauã Barros, como de caras que chegaram agora no segundo semestre, o Carlos Cuesta zagueiro, o Robert Renan, o Andrés Gomes, são 3 caras que mudaram a dinâmica do time, tá bom?